Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Do verso 18 até o verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o 25, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Deus, diante da tua palavra nós estamos, que a explicação da mesma seja simples, mas tremendamente profunda para a transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Daqui a exatamente 4 dias, nós vamos estar aí na véspera do Natal e comemorando o quê? É verdade, nascimento de Jesus. Mas foi feita uma pesquisa com o seguinte tema: o que representa o Natal para você? E diante dessa pergunta, nós tivemos algumas respostas, e eu separei algumas respostas que foram dadas para passar para vocês e compartilhar com vocês. O que representa o Natal para você? Uma pessoa respondeu: uma data muito especial, pelo significado religioso, pelo clima de paz e de confraternização. E principalmente, porque me lembra muito a minha infância, naquela época em que a inocência, os sonhos, era muito concreto. Meus pais faziam questão de curtir essa época. Alguém se vestia de Papai Noel, a casa ficava toda enfeitada. O clima ficava muito mágico, do jeito que toda criança no mundo deveria sentir. Mas infelizmente não acontece. Hoje, minha família se reúne e faz questão de proporcionar esse ambiente de magia para todas as crianças. Meu pai, de 78 anos, vai se vestir de Papai Noel e curtir muito com os netos. A mesma coisa que fazia quando eu era menina. Uma outra pessoa respondeu: o que é o Natal, ou o que significa, o que representa o Natal para você? A outra pessoa respondeu: apenas uma data comercial. Uma outra pessoa respondeu: independente de fé e religião, o Natal para mim significa encontro de famílias. Eu gosto muito do Natal. Um outro
esse eu acho que estava um pouco revoltado, ele respondeu o seguinte: o que representa o Natal para você? Um desperdício. É época de todo mundo ficar bonzinho para ganhar caixinha ou presente. Desejar bom Natal e feliz Ano Novo. E nem olhar na sua cara o resto do ano. Muita gastança com presentes para a família. Jantares suntuosos. Ter que rever parentes que a gente odeia. Aguentar a programação enfadonha na TV aberta, entre várias outras coisas. Esse estava revoltado, né? Esse chutou o pau da barraca. Mas, diante das respostas, eu acredito que as respostas dadas por essas pessoas na pesquisa simboliza e representa muito bem a vida de muita gente por aí, que se reúne para o Natal, mas sem saber o sentido do Natal. Por isso eu quero convidar você a refletir nesta noite sobre o seguinte tema: Natal, uma história que nem todos sabem. Natal, uma história que nem todos sabem. Natal significa literalmente nascimento. É por isso que as pessoas muitas vezes te perguntam: qual a sua cidade natal? Onde você nasceu? É isso que ela está te perguntando. No meu caso, Rio de Janeiro. No caso de vocês, alguns Minas, outros no Maranhão. É isso, Edinaldo? Mas olhando para o texto que nós lemos, por favor, deixe ele aberto. Quando eu penso na história de Natal, uma história que nem todos sabem, o que me vem à mente é que nem todos sabem que necessitam de um Salvador. Nem todos sabem que necessitam de um Salvador. Veja bem o que diz o verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas se nós formos pegar a palavra pecado, cujo sentido literal é errar o alvo, mas mais do que errar o alvo, eu gostei muito da definição dada pelo pastor Ed René, quando ele diz assim: o conflito entre Deus e a raça humana não é uma questão moral, mas sim relacional. Não é uma questão de obediência ou de desobediência, mas de dependência e independência. Em outra parte, ele diz: há uma pretensa declaração de independência e de autonomia absoluta da criatura para com o Criador. Pecado é exatamente essa desconexão da criatura com o seu Criador. Em outras palavras, o ser humano virou as costas para Deus. Em outras palavras, o ser humano, autonomia significa literalmente tornar-se lei para si mesmo. O ser humano, ele faz exatamente isso, e o que ele não sabe é que Natal vai trazer para mim, e vai trazer para você e para todo mundo, a necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, mas há um grande problema histórico, inclusive. Por exemplo, na época do movimento humanista renascentista, esse movimento, ele estava convencido da grandeza e capacidade do homem, tendo como fim de tudo, nunca como simples meio,
Neste período houve uma virada antropológica. Deus cedeu lugar ao homem, deixando de ser o centro das atenções. O homem virtuoso passou a ocupar o trono da história. Em outras palavras, o ser humano, e muitos assim pensam, embora muitos dizem, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Verbalizam a crença nele, mas as ações desmentem essa crença. Por isso que o autor C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, acerca dessa tentativa de autonomia do ser humano. Dessa tentativa que não pode dar certo, vem quase tudo que chamamos na história humana. Vem quase tudo que chamamos de história humana. O dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão. A longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus. O que muitos não sabem é que Natal revela a necessidade humana de um Salvador. A pergunta é, ao emancipar-se de Deus, o ser humano tornou-se um ser humano melhor? Ao virar as costas para o Criador, o ser humano, ele tornou-se um ser melhor? Vocês podem tirar as suas próprias conclusões com o que eu vou ler agora. Jornal O Globo. Empresário reúne amigos e é morto em confraternização de fim de ano, na Bahia. Ainda no jornal O Globo. Presa quadrilha que vendia água imprópria para consumo em Caxias, no Rio de Janeiro. Os camaradas pegavam água da piscina e vendiam como se fosse água potável, boa para você beber, explorando as pessoas. Jornal bbcbrasil.com. Corrupção faz aumentar pobreza e desigualdade. Globo.com. Grandes potências aproveitam guerra na Síria para testar novas armas. G1 Campinas e região. Violência em Campinas assusta moradores e comerciantes. CBN. Abuso sexual é um dos principais tipos de violência em Campinas. O ser humano precisa de um Salvador. Urgentemente. Porque o ser humano, na verdade, ele está sendo ser desumano. Ele está se bestializando, agindo como uma besta fera. Por quê? Porque ele virou as costas para o seu Criador. É por isso que há tanta desigualdade. É por isso que há tanta corrupção. É por isso que eu e você ouvimos muitas vezes, o mundo é do maligno também. Mas a frase é, o mundo é dos espertos. Tem que ser esperto. O mundo é dos espertos. E o que a gente pode perceber? Que a razão e todos os demais aspectos do ser humano se tornaram totalmente depravados. Isto é, não há aspecto do ser humano que não tenha sido afetado pela opção da autonomia. Eu disse para vocês que nem todos, muitos não sabem que necessitam de um Salvador. E a gente tem um outro problema, que é uma outra vertente.
Porque diante do que eu li aqui das reportagens, muitos podem dizer assim: ah, mas eu não faço nada disso, pastor. Eu não mato ninguém. Não sou corrupto. Vivo bem. Por que eu preciso de um Salvador? O que afasta o ser humano do seu Criador não é o seu senso de maldade. É o seu senso de bondade. Prestem atenção nisso. O que não afasta o ser humano do Criador não é o seu senso de maldade. Porque muitas vezes o meu senso de maldade vai dizer: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que mude a minha história. Mas quando eu tenho senso de bondade, a coisa se complica. Sabe por quê? Porque muitas vezes o meu senso de bondade vai dizer que eu sou melhor do que A e do que B. Vai dizer que eu não preciso de um Salvador porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Mas fato é que todos nós estamos destituídos da presença do Senhor. E aquilo que o ser humano hoje vislumbra sobre o seu Criador, muitas vezes é uma visão embaçada. É por isso que muitos matam em nome de Deus. E aí eu gosto da frase do José Saramago, um ateu, que ele tenta defender Deus, embora sendo ateu, e ele diz assim: Deus não mata ninguém. Quem mata são os religiosos. Porque Deus não existe, diz ele. Porque se ele existisse, não permitiria que o ser humano matasse. Quem diria, hein? José Saramago. Mas o meu senso de bondade diz que eu não preciso de um Salvador. Porque eu sou bom. Quantos aqui não sabem nadar? Por favor, levante a mãozinha assim. Não sabe nadar. Eu levanto as duas porque eu não sei nadar nada. Né? Eu não sei nadar nada. Agora imagine você no Titanic. E aí jogam uma boia para você. Aí você diz assim: não quero a boia não. Você vai morrer. Porque a única maneira que você tem para poder se salvar é utilizando aquela boia. E essa boia, ela vai servir para todos os tipos de pessoas que estão ali na água, na mesma situação que você, independentemente se você é bom ou não. A única maneira de escapar da morte é utilizando a boia salva-vidas. Eu penso que tem muita gente hoje descartando a boia salva-vida chamada Jesus de Nazaré. Uns ainda querem dar uma abraçadinha. Eu consigo. A última vez que eu quis dar uma abraçadinha, eu quase consegui morrer afogado. Natal. A história que muitos não sabem. Precisam de um Salvador. Mas o Natal, mais do que precisar de um Salvador, ele vai nos revelar uma história que também nem todos sabem. Nem todos sabem que Jesus é o Salvador. Conversava com uma pessoa hoje e ela dizia exatamente isso para mim.
Eu acho difícil hoje muitas pessoas comemorarem o Natal pensando em Jesus como Salvador. O pessoal pensa na comilança, né, fazer isso, fazer aquilo, receber os amigos. Foi legal a resposta, porque eu fiz exatamente essa pergunta. O que significa o Natal para você? Mas o que muitos não sabem é que Jesus, Ele é o Salvador. Não apenas precisamos de um Salvador, mas a questão é, que Salvador? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aquele que entrou na história. Vocês já pararam para refletir que a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, é Deus procurando o ser humano, que constantemente vira as costas para Ele? E o ápice da busca de Deus para com o ser humano se dá na pessoa de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Vocês já pararam para pensar, para refletir, que Deus, o próprio Deus, desceu da sua glória e habitou entre nós? Você já parou para pensar que esse próprio Deus que habitou entre nós, nasceu, precisou aprender a falar, precisou aprender a comer, precisou aprender a cultura do seu povo. E tudo isso por mim e por você. Isso é Natal. O Deus que vai em busca do homem pecador, que está em rebeldia para com o seu Criador. Tanto é que, por exemplo, Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, você não precisa abrir, no capítulo 18, verso 11, o seguinte: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Por isso que aquela frase, eu achei Jesus, está errada. Porque quem estava perdido era eu, não ele. Então, ele que me encontrou. Ele que me achou. Ele que deu sentido, significado, propósito para a minha peregrinação existencial. Jesus. Jesus, o Filho de Deus. O nascimento dele é para propiciar a mim e a você um Salvador. Atos 4,12 vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome. O Fernando não salva ninguém. O Papai Noel menos ainda. A Mamãe Noel menos ainda. Mas Jesus de Nazaré, esse salva. Por exemplo, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Somente Jesus é o elo de ligação entre o ser humano e Deus. Você quer saber como Deus pensa, como Deus age, o que Ele vai fazer? Olhe para Jesus. Olhando de baixo para cima, pensando quem é Deus, passamos pela figura de Jesus Cristo de Nazaré. De cima
para baixo, Deus se revela na pessoa de Jesus de Nazaré. E o que ele veio fazer? Veio reconectar esse ser humano que está desconectado dele. E por ele estar desconectado dele, ele faz coisas absurdas. Não sei quantos viram aí nos meios midiáticos um rapaz aí em São Paulo que matou o seu filho de 4 anos de idade. Foi encontrado com um saco na cabeça. Sabe o que é isso? Uma pessoa desconectada do seu Criador. O ser humano desconectado do seu Criador, ele é capaz das coisas mais absurdas. Por isso que as Escrituras vai dizer para mim e para você lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, o seguinte. Só uma pausazinha aqui. Jesus estava na cruz, sofrendo por causa do meu erro, por causa do seu erro. E uma vez me perguntaram, onde estava Deus, o Pai de Jesus? Será que o Pai não viu que o Filho estava sofrendo? Porque Jesus estava sofrendo, não é verdade, pastor? Falei, é verdade. E onde estava Deus? E eu li essa passagem que eu vou ler para você agora. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Onde estava Deus? Quando Jesus estava na cruz. Deus estava exatamente com o seu Filho, reconciliando consigo o mundo. Era necessário que Jesus viesse para que eu e você fôssemos reconectados com o Criador. É provável, isso vai acontecer se eu pedir para desligar aqui os ventiladores. Vocês vão perceber que por um tempo eles ainda continuarão rodando. E você vai dizer, pastor, desligou, mas está rodando. Está rodando porque eles ainda possuem uma energia residual, mas que logo vai acabar. E vai fazer com que eles venham parar. É assim o ser humano. O ser humano, sem o seu Criador, ele faz coisas erradas. Por um outro lado, o ser humano sem o seu Criador, muitos acabam se achando, por exemplo, bem melhor do que o Fernandinho Beiramar, que precisa de um Salvador tanto quanto eu e você. É o senso de bondade. O senso de bondade me afasta do Salvador. Eu quero terminar a mensagem desta noite. Natal, uma história que nem todos sabem que necessitam de um Salvador e nem todos sabem que Jesus é o Salvador. Jesus não é um dos Salvadores. Ele é o único. Ele é o único Salvador. Ele é a única boia de escape. Não tem outra. Se você pegar outra, cuidado, pode furar e você vai morrer afogado. Porque ele é o único. E eu quero terminar com as palavras do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que nosso espírito deve queimar, ou o alimento do qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento.
Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele, elas não se encontram. Tal coisa não existe. Eu vou repetir. Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar, ou o alimento do qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele, elas não se encontram. Tal coisa não existe. As expressões queimar o combustível e o alimento do qual se deve alimentar, significa simplesmente o seguinte: ou eu e você vivemos dependentes de Deus, ou eu e você vamos quebrar a cara. O carro que foi feito para andar com gasolina, não adianta botar água nele. Vai estragar. Ou eu e você andamos conforme as normas do nosso Criador, ou nós vamos quebrar a cara. Ou nós andamos de acordo com os ditames dele, ou nós vamos ver diariamente, constantemente, dia a dia, atrocidades semelhantes, maiores, ou até mesmo piores do que as que eu li nesta noite. Mas também é verdade que se você tem um senso de bondade muito acurado, cuidado, porque você vai achar que você não precisa de um Salvador. E Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Por isso eu quero deixar nessa noite para você refletir ao longo da semana uma frase e uma pergunta. George disse o seguinte: diante de Jesus, só pode haver duas possibilidades de conduta. Ou crer que nele Deus se encontra conosco, ou pregá-lo na cruz como um blasfemo. Não existe uma terceira via. Para você pensar durante a semana. Diante de Jesus, só pode haver duas possibilidades de conduta. Ou crer que nele Deus se encontra conosco, ou pregá-lo na cruz como um blasfemo. Não existe uma terceira via. Diante de Jesus, eu e você só temos duas opções. Ou nós vamos nos juntar àqueles que na crucificação estavam ali, antes da crucificação, pedindo a Pôncio Pilatos que o crucificasse, ou nós vamos fazer parte dessa multidão que vai gritar: crucifica-o! 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 Ou nós vamos fazer parte daqueles que diante de Jesus pregado na cruz, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Das duas, uma. Ou nós vamos estar do lado daqueles que crucificaram, ou nós vamos estar do lado daqueles que reconheceram que ele era o Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo. E a pergunta é, para você refletir: quem é Jesus para você? Apenas mais um profeta ou o Deus encarnado que veio em busca do ser humano desconectado? Quem é Jesus para você? Apenas mais um profeta ou o Deus encarnado que veio em busca do ser humano desconectado?
uma coisa eu garanto, pelo menos vocês vão sair daqui hoje sabendo o que é o Natal. Natal, nascimento de Jesus. Que ele possa nascer na sua vida também. Amém. Vamos orar. Deus, te louvamos porque Jesus dá sentido, significado à nossa peregrinação existencial. Muito obrigado, Senhor, porque, conforme expresso na tua palavra, estávamos perdidos, mortos, desgarrados como ovelhas sem direção. Mas o Senhor nos deu Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque em Jesus nossa vida ganha concretude. Obrigado, Pai, porque em Jesus nós temos a esperança no amanhã. Obrigado porque Jesus não foi apenas mais um profeta. Ele é o Salvador. Ele é aquele que pode transformar o ser humano. E nós te louvamos por isso. Em Jesus. Amém. Amém. Dona Ana.